Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 53. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você, te auxiliar na sua leitura e interpretação do texto bíblico. Ok? Eu espero que a gente seja bem sucedido aqui no nosso labor. Nós veremos hoje o capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 até o 27. Ok? Eu espero que a gente seja bem sucedido nesse nosso trabalho. Que Deus nos abençoe. Bom, como sempre, nós fazemos a leitura do texto, iniciamos por ela, e veremos a princípio do verso 1 ao 12, que diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem. Se realmente ele fez algo de errado, né? Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Então, só lembrando, né, ali o finalzinho do capítulo 24, nosso estudo anterior, Paulo havia sido levado a Cesareia como uma medida de proteção e foi entregue a Félix, que era o governador na época, né? Cesareia, que era a região administrativa, né, onde o governador, o representante romano, ficava e administrava aquela região. Então era Félix na época. O Félix, que tinha uma reputação não muito boa, né, fica lá, faz esse mesmo processo que Festo fez agora, que nós acabamos de ver com Paulo. Mas Félix deixa Paulo preso ali por 2 anos. Então, na chegada de Festo, Paulo já estava preso fazia 2 anos. E a expectativa que Félix tinha ao prender Paulo durante esses 2 anos era que de alguma forma ele pudesse então agradar os judeus e também, mantendo o direito romano de Paulo, mas receber dele algum suborno, uma vez que Paulo não tinha motivo de estar preso. Paulo não tinha uma acusação que pudesse ser provada, que pudesse dizer assim, não, ele está aqui por essa acusação. Era difícil fazer uma acusação além da que os judeus faziam, mas a acusação que os judeus faziam era acusação religiosa. Só que Paulo, cidadão romano, ficava na responsabilidade dos romanos como um preso romano. Então essa era a situação de Paulo. E aí, por questões administrativas, né, Félix é chamado por Nero, então ele é levado a Roma e para poder prestar contas lá, por questão administrativa, né, os judeus fizeram denúncia de Félix de que ele estava administrando mal, então ele foi tirado lá do seu cargo, certamente também por seu caráter corrupto, seu temperamento e tal. E Pórcio Festo é então encaminhado para poder ocupar o lugar que era de Félix. Então assim que ele chega, né, daqui a pouco a gente vê isso, vamos ver primeiro quem era Festo. Apesar de a gente ter visto no estudo anterior, no finalzinho
falou um pouquinho de Festo, mas é bom a gente dar uma aprofundada a respeito desse personagem, né? Festo pertencia ao clã dos Pórcia, uma família nobre de Roma. Então ele era um cidadão romano, não de uma família qualquer, mas de uma família nobre, de um clã conhecido como os Pórcia. Segundo Moody, Festo foi um governador bem mais honrado e honesto que Félix. Então, como eu disse, a fama de Félix era terrível, né? E a de Festo não, a de Festo era boa. Mas, nessa ocasião, a Palestina se transformara em um viveiro de agitações constantes e ele morreu durante o seu mandato sem poder aquietar as perturbadas condições. Então, na época de Félix, já se criara esse ambiente de perturbações entre os judeus, certamente motivo dessas acusações pelas quais Nero chamou Félix de volta e enviou Festo, mas Festo acabou morrendo antes de conseguir, ou sem conseguir, né, concluir esse objetivo de aquietar essas perturbações, ok? Bom, e aí o texto começa dizendo que 3 dias após ele chegar na província, ou seja, em Cesareia, na região, como eu disse, administrativa, né, na região onde os governadores ficavam. Então ele chega ali em Cesareia, passa ali 3 dias, lembrando que há esse ambiente conturbado, né, ali entre os judeus. Então ele passa pouco tempo, são só 3 dias, e vai então a Jerusalém. Então nesse tempo que ele vai a Jerusalém, ele está ali tentando agir de forma política, né? Ou seja, tentando ser conhecido, se fazer conhecido, e ao mesmo tempo conhecer as figuras, ouvir algumas pessoas, né? Ouvir as suas queixas, as suas reclamações e tal. Então essa é a postura de Festo assim que ele chega, uma postura, claro, política e muito sábia, né? Para quem tem como tarefa, como demanda, apaziguar, governar, tranquilizar. Lembrando que Roma não aceitava esses motins e procurava contê-los. E se eles explodissem, Roma agia de forma violenta. E é um caso que acontece aí alguns anos depois dessa situação toda, né? A gente conhece essa história. Acredito que a maioria conhece da destruição ali de Jerusalém, do templo e tal. Bom, então nós temos esse ambiente. Festo chegou, passou ali apenas 3 dias, vai para Jerusalém, ouve, se relaciona, conhece, ouve demandas, e ali ele passa de 8 até 10 dias, né? Então assim que ele chega, eles vão lá e conversam, alguns dos judeus, dos principais dos judeus, né, ali do Sinédrio, certamente vão falar com Festo. E eles estão mal intencionados, eles estão observando essa atitude política de Festo, como eu acabei de afirmar, e essa liderança judaica pediu a transferência de Paulo para que pudessem matá-lo. Então lembrando que quando Paulo foi preso, quando Paulo chegou em Jerusalém, tentou ficar em paz lá em Jerusalém, foi reconhecido no templo, e aí então começa aquele bafafá, aquela agitação toda, né, por conta de Paulo. Os soldados romanos tiram ele de lá, prendem ele diz que é cidadão romano, só para a gente poder lembrar um pouquinho dessa história, né? Ele diz que é cidadão romano, prova que é cidadão romano, o trato com ele muda porque ele seria açoitado, está na Torre de Antônia, foi levado ao Sinédrio, lá no Sinédrio eles batem em Paulo, batem na boca dele a mando do sumo sacerdote, né, de forma violenta. Aí eles têm que tirar Paulo de lá, porque eles queriam despedaçar Paulo de tanta raiva que eles estavam com ele. E ali 40 homens próximos do Sinédrio estavam dispostos a perder as próprias vidas a fim de matar Paulo. E vão lá e sugerem para o Sinédrio e dizem assim: olha, peça para Paulo ser trazido aqui, no trajeto que ele estiver sendo trazido aqui a gente dá um jeito de matar ele. Só que aí o sobrinho de Paulo fica sabendo, vai lá, avisa ele e tal, e ele é levado a Félix às pressas, bem acompanhado, com um grande grupo de soldados, né, para poder ser protegido. Então aí ele vai até Félix a fim de ser protegido. Então esses homens, depois ele passa por um julgamento enquanto estava lá com Félix, né, mas certamente esses 40 homens ainda, durante esses 2 anos que Paulo esteve preso em Cesareia, ainda estavam ali respirando, como é usado o termo para o próprio Paulo no início de Atos, né, respirando ameaças de morte, né, buscando de alguma forma matar Paulo.
Então eles tentam aproveitar essa brecha, essa oportunidade. Ó, chegou o Festo, governador novo, fácil de ser manipulado. Vamos lá para a gente poder manipular ele, e agora com ele a gente consegue matar Paulo. Mas Festo, defendendo o direito romano de Paulo, e buscando exercer ao mesmo tempo ali bem o seu cargo, né, ele solicita que alguns representantes descessem com ele a Cesareia e lá ouviria ambas as partes. Então Festo é um homem sábio e honesto, né, nesse sentido. Ele vai lá e fala assim, não, Paulo é um cidadão romano, né, ele é astuto. E eu não posso ter um problema com Roma não cuidando de um cidadão romano. O cidadão romano não era qualquer pessoa. O cidadão romano ele precisava ser tratado de forma especial. Afinal, ele era um cidadão, não era qualquer pessoa que era um cidadão nessa época, né? Ele precisava passar por alguns critérios. Tanto que Paulo diz, olha, a minha cidadania foi herdada. Quando Paulo fala isso, fala, esse cara não é qualquer pessoa. Então, Festo, sábio, sabiamente tentando atender os dois lados, sem criar um problema com os judeus, que ele já vinha tentando cair na graça deles e apaziguar, e ao mesmo tempo administrar bem as questões de um cidadão romano. Ele fala, olha, eu vou para Cesareia daqui a 8, 10 dias, vocês descem comigo. Lá a gente reúne então e ouve, eu posso ouvir ambas as partes. E aí eles chegando, assim que viram Paulo foi trazido. Paulo, que lembrando, estava numa prisão, mas não era prisão como às vezes a gente vai ter em mente hoje. Paulo, por ser cidadão romano, não tinha acusação, ficou lá esses 2 anos, só que cuidado pelos amigos deles, podiam levar alimento para ele, podiam fazer visita para ele. Então ele estava lá nesse lugar, sob a guarda, a tutela, a responsabilidade de Roma. Mas um preso tranquilo, uma prisão tipo prisão domiciliar, né? E aí então Paulo é levado agora, de novo, vai ser ouvido pela segunda vez, primeiro com Félix, lá em Cesareia, e agora com Festo. E aí nesse momento eles se juntam, se aglomeram, o texto diz, né, em volta de Paulo, e ali acusando, né, ameaças. Aqui nessa primeira parte do texto a gente não vê, mas depois a gente vai perceber isso, que eles estão assim, dizendo, olha, o Paulo tem que morrer, esse homem tem que morrer. E eles faziam graves ameaças, só que eles não tinham provas dessas ameaças. Não havia nenhuma prova tangível, clara, que considerasse Paulo um culpado de crime religioso e sequer de crime contra Roma, que é o que Festo diz depois. Ele vai dizer, olha, eu esperava que eles trouxessem alguma acusação, mas eu não consegui encontrar. Então, da mesma forma com que eles falam, olha, ele é culpado. O Paulo diz, eu não sou culpado de nada, nem contra os judeus, nem contra o templo e nem contra Roma. Então, eles dizem não tem provas, Paulo recusa, não há provas, tem que ficar por isso, né? Até que Festo, ele está buscando causar uma boa impressão com os judeus, mas sem se comprometer administrativamente com Roma, né? O que isso quer dizer? Ele precisa cuidar bem desse cidadão romano, ele precisa fazer valer os direitos desse cidadão romano. Então ele pergunta, ele fala assim, ó, eu estou querendo agilizar aqui com os judeus, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar de Paulo. Então ele faz uma pergunta para Paulo, não é nenhuma ordem, nem nada, ele não entrega, mas ele diz, Paulo, você deseja por acaso ir até Jerusalém e ser julgado por eles com a minha presença? Eu vou estar lá presente. Só que Paulo sabia que se ele aceitasse isso, eles o matariam. Eles dariam um jeito de matar Paulo. E Paulo fala assim, não, eu não vou. Eu não vou, não preciso ir, eu não tenho nada a ver com eles, eu sou um preso romano. Então, eu apelo a César. E o Paulo afirma isso onde ele traz ali uma consciência limpa, que ele chega a dizer assim, literalmente, se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Ou seja, se provarem que eu mereço morrer, se tiverem provas de que eu mereço morrer, de que eu feri a lei romana, então eu serei levado à morte e não titubearei, não vou recusar essa morte, né? Então ele faz esse apelo a César. Ali provavelmente nesse momento já está se encerrando, Festo tem que dar um posicionamento, né? E ele ouve então os seus conselheiros antes de tomar essa decisão e atesta e diz assim, olha, então se você como cidadão romano apela a César, você irá até
César. Nesse momento, então, Festo está tirando a possibilidade de que os judeus ficassem com Paulo. Então diz, olha, então você vai para Roma, tá? Já que você diz isso, então agora você vai para Roma. Só que aí Festo fica com um problema em mãos, né? Que nós veremos agora do verso 13 até o 22. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estava passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Então, primeiro, né, como eu disse, toda vez que aparece um personagem novo, a gente precisa investigar, saber, né, procurar saber quem é ele, para a gente poder compreender que figura é essa, né, que poder ele tem. Então vamos lá. Aí aparece agora Agripa e Berenice. Quem é Agripa, né? Esse Agripa é o Agripa II, Herodes Agripa II, neto de Herodes o Grande, filho do cruel Herodes Agripa I. Por que cruel Herodes Agripa I? Se a gente for dar uma olhada lá em Atos capítulo 12, nós vamos ver que ele mandou matar Tiago, irmão de João, um dos três mais próximos, né, de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Ele manda matar a fio da espada, ele mata Tiago, e ele vê que isso agrada aos judeus, então ele manda prender Pedro, e fica um soldado de cada lado, Pedro está preso de correntes, mas o Espírito vai lá e liberta Pedro, né? Faz Pedro se libertar. Então é uma história bem interessante que compensa você voltar lá em Atos capítulo 12 e dar uma conferida. E aí a gente vê um pouquinho de quem era o pai desse Agripa aí, que era o Agripa I e esse é o Agripa II, ok? E a Berenice? Berenice era a filha mais velha do Agripa I, ou seja, era irmã mais velha de Agripa II. Só que, o que acontece? Existe uma suposição, alguns rumores, né, onde você lê a respeito dessa história, você vai ver isso, de que ela tivesse uma relação com esse irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então era uma relação incestuosa, uma relação ali de irmãos, de parentes, né, de primeiro grau. Só que isso são rumores. Se isso não foi provado na época, nem provado por historiadores, hoje é que a gente não vai saber se isso era verdade ou não, né? Mas a gente também não pode deixar passar batido essa possibilidade. Ela já havia sido casada 2 vezes, uma vez com seu tio, irmão do seu pai, e depois com um outro rei, e então agora por último tinha ido morar com seu irmão, e sabe-se lá essa relação, se era assim mesmo ou não, né? Bom, Agripa, apesar de ter suas origens em Cesareia, tanto Agripa quanto Berenice, né, ele foi rei, ele era rei de uma pequena região no norte da Palestina e não naquela região. E ele foi lá visitar o Festo, ele e a sua irmã, em favor de que é uma relação política, né? Olha, o Festo acabou de chegar e tal, é a região que ele nasceu, então vai lá e se encontra com o Festo e acaba passando bastante tempo ali. Festo, então, aproveita a oportunidade para poder expor o caso a Agripa. Ele não pede diretamente, diz assim, olha, me ajuda com esse caso. Só que a Agripa tinha muito mais proximidade dos judeus, ele tinha muito mais condições de compreender o caso dos judeus, e o caso de Paulo era um caso religioso. E a Agripa tinha um problema, ele falou, como é que eu vou mandar esse cara para César e falar o quê? Ele não tem acusação.
Então ele vai lá e explica toda a situação. Fala, olha, tem a acusação dos judeus contra esse Paulo aí, o Félix já tinha deixado ele preso, já tem 2 anos que esse cara tá preso aqui, isso é uma bomba na minha mão. Esses caras fizeram essa acusação, trouxe eles, coloquei eles frente a frente, mas as acusações eles não têm provas, são só questões de desacordo religioso. E aí a respeito de um tal de Jesus, que já inclusive morreu, mas o Paulo insiste em dizer que ele está vivo. E eu não sei por onde, não sei como investigar isso, não sei por onde mexer. E aí então a Agripa diz assim, olha, é interessante isso aí, eu quero ouvir ele também. Tá? E ele falou, não, então amanhã você vai ouvir. E assim acontece. Agora nós veremos como que foi essa audiência, né? Nessa audiência vem então a Agripa, segundo a sua irmã Berenice, e tem ali outras autoridades, né, dentre o povo, e também algumas pessoas importantes da cidade. Então, no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Porém, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. O Paulo era tido como inocente na corte romana. Ele apelara a César, pois dessa forma garantiria sua segurança, pois uma vez entregue aos judeus, estes o matariam. Então Paulo, ele usa essa estratégia, ele fala, olha, se eu for entregue aos judeus, eles vão dar um jeito de me matar. Como eu sou cidadão romano, para não ir para a mão dos judeus, eu estou aqui agora como um preso romano, então eu apelo ir a César. Paulo tinha esse direito, né? Lembrando mais uma vez. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque é uma coisa que geralmente a gente deixa passar batida, porque não faz parte da nossa cultura, né? Essa questão do cidadão. O cidadão não é uma pessoa como hoje, uma pessoa que nasceu em determinada região, ou se mudou para lá, está ali oficialmente e tal, com seus papéis legalizados. Não era todo mundo nesse sentido. O cidadão eram só alguns, né? E Paulo era um cidadão, e era cidadão, como cidadão ele tinha direitos, e esse direito deveria se fazer valer, ou do contrário, aquela autoridade que não fez valer o direito desse cidadão seria penalizada, responsabilizado por ela. Então Paulo, como cidadão de direito romano, ele vai lá e faz essa solicitação, eu quero ir a César. E isso dá uma bomba na mão de Festo, porque fala assim, beleza, se é cidadão romano tem direito de ir a César, mas por que mesmo? Por que mesmo? Qual que é a acusação? Eu não sei elaborar uma acusação. E ali é interessante que Paulo também, né, possivelmente, vê uma oportunidade para poder testemunhar de Cristo, assim como o próprio Festo disse ali, né, quando ele estava falando com Agripa, falou, olha, ele é uma questão religiosa a respeito de um Jesus, que inclusive está morto, mas o Paulo insiste que ele está vivo. E o Paulo então está dando testemunho de Cristo em todas essas oportunidades, em todas essas audiências. E ele vê então uma oportunidade de ir até Roma, ser colocado diante de autoridades e justificar o porquê estava ali. Por que você está aqui, Paulo? Por causa de Cristo. E então ele testemunha, prega o Evangelho, né? Fala a respeito desse Cristo. Isso que Paulo já traz desde Atos 19. Né? Em Atos 19, o Espírito já havia falado com Paulo, e Paulo já estava intencionado a vir desde a Ásia até Jerusalém, depois de Jerusalém ir a Roma. Só acredito que ele não imaginava que fosse dessa forma, né? O que escrever para a majestade? Então esse era o problema que eles estavam ali reunidos para tentar resolver. Qual é a acusação que a gente vai mandar? Porque não é razoável mandar um preso para César, é o imperador,
nós vamos mandar para ele com qual a acusação? Ele vai ouvir ele falar, por que você está aqui, rapaz? Então qual que era essa acusação? E aí ele coloca ali diante das autoridades, né? Faz essa audiência com a alta autoridade romana, com o rei Agripa, com a sua irmã Berenice, com as pessoas ali da cidade, tenta com eles elaborar essa acusação, ok? Bom, finalizamos. Vamos só relembrar o que nós vimos hoje. Um capítulo mais curto dá um estudo um pouco mais curto, né? Geralmente. Então, no estudo de hoje nós vimos quem era Festo, quem foi Agripa e quem foi Berenice. Entramos ali em alguns detalhes para conhecer essas personagens. Como Festo lida com os judeus em relação ao caso de Paulo. Festo, que chegou em Cesareia, vai para Jerusalém a fim de ter essa relação lá, ouvir as queixas e já trazem logo a questão de Paulo. E ele acata isso numa tentativa de apaziguar, de ter uma boa relação com os judeus, dizendo assim, eu estou atendendo o caso de vocês. E leva eles para Cesareia, onde acontece essa audiência. Nós vimos também como Festo, não encontrando acusações que justificassem a prisão de Paulo, lhe dá a possibilidade de ir a Jerusalém ser julgado. Ele pergunta, você quer? Eu vou com você. E Paulo fala, não, eu não vou não, porque lá eles vão me matar. Então, eu sou um preso romano e eu apelo ir a César, quero ir a César. Então, Paulo faz esse apelo como forma de proteção, né, óbvio, e possivelmente como uma oportunidade de testemunhar de Cristo a César e às grandes autoridades. Nós vimos também que Festo apresenta o caso de Paulo a Agripa e conta com a sua ajuda e de outras autoridades para justificar uma audiência de Paulo com César, com o imperador romano. Ok? E na prática? Bom, eu listei aqui pelo menos 3 coisas que dá para a gente fazer uma reflexão e aplicar sobre as nossas vidas. É claro, dentro da sua realidade, dentro da minha realidade, de forma distinta. Né? Toda vez que a gente faz essa leitura das Escrituras, a gente precisa buscar não ir direto no texto tentando tirar questões práticas, mas ir ao texto tentando compreender o texto, que foi o que nós fizemos até agora, mas não sair desse texto sem uma reflexão que tem implicações na nossa vida, que tem implicações sobre as nossas decisões, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa posição diante de Deus, sobre quem somos. Então essas aplicações, essa questão prática é em cima disso. Você pode encontrar muitas outras questões aí práticas, tá? Ir muito além do que eu vou aqui, volta no texto, releia o texto, faça essa meditação aí debaixo de oração, tá? E buscando compreender de Deus. Então a primeira coisa que eu listei é a seguinte: quem não deve, não teme. A consciência de Paulo está limpa e ele mostra isso desde outros textos até aqui. Paulo vai mostrando, dizendo assim, olha, eu estou tranquilo, eu estou certo com Deus, minha consciência está limpa, não tenho nenhum problema com Roma, não feri nenhuma lei romana, não feri nenhuma lei do judaísmo. Aí se tiver ferido alguma é porque elas estão em choque com aquilo que é a revelação de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus. Então, ele ainda que nessa situação de réu, ele sabia da sua inocência, caso pudessem provar que era merecedor de morte por infringir alguma lei romana, ele estava disposto a isso. Então essa paz, esse descanso, essa segurança é o que nós precisamos ter. Estou com a mente tranquila porque estou de acordo com a vontade de Deus. Estou em paz com Deus. Ok? Essa é a primeira questão. Segundo ponto, suborno ou qualquer iniciativa que fira a lei e os princípios aprendidos por Deus não são uma saída opcional para o crente. Paulo não tentou, ele ficou preso ali 2 anos e Félix esperava que ele ou algum dos amigos dele oferecessem suborno para que ele fosse liberto. Ele podia ser liberto, falar assim, ó, não tem acusação mesmo, dá um dinheiro aí, pronto, liberto, e digo, não tem acusação plausível, ele pode ser liberto. Paulo ficou preso por conta disso, e não ofereceu, não saiu, não criou estratégias. A única coisa que Paulo criou, que ele usou, foi do seu direito de cidadão romano, para não morrer na mão dos judeus, tá? Mas ele não feriu nada. Ele simplesmente falou, esse é um direito que eu tenho e estou exigindo que esse direito se cumpra. Então Paulo teve a oportunidade de subornar Félix, mas não fez. Sempre contou com a dependência de Deus e a consciência limpa. Então nós não podemos tentar dar esses jeitinhos, sendo que ou quando eles forem contra a lei, contra aquilo que nós aprendemos de Deus.
contra qualquer autoridade, ok? Somente quando essa autoridade ferir diretamente aquilo que é a vontade de Deus, ferir claramente isso. Terceira coisa, tudo acontece no devido tempo, ao modo de Deus e não ao nosso. Repetindo, tudo acontece no devido tempo, no tempo certo, no tempo que tem que acontecer, ao modo de Deus, da forma com que Deus quer e não da forma com que nós queremos. Então, Paulo está preso, passou preso ali 2 anos, e ele vai a Roma. Paulo, desde o capítulo 19, como eu já disse, pretendia ir a Roma. O Espírito já tinha falado na intimidade com Paulo que ele iria a Roma, deveria ir a Roma. E Paulo então tinha isso em mente. Eu vou para Roma. Mas Paulo certamente não planejaria, não planejou que, olha, eu vou chegar em Jerusalém, vou ser preso, aí vou passar 2 anos lá em Cesareia, e depois que eu vou para Roma, depois de passar 2 anos preso lá em Cesareia, talvez, assim, como ele sabia que iria sofrer, que já tinha sido revelado pelo Espírito, usou o profeta Ágabo para demonstrar como ele seria preso, como ele sofreria em Jerusalém, né, que apanhou por diversas vezes e quase foi açoitado. Então, ele já sabia que iria sofrer, mas talvez pensasse assim, vai ser uma coisa rápida, dali eu já dou um jeito de fugir e ir embora para Roma. Mas não aconteceu desse jeito, tá? Aconteceu de outra forma. E isso podemos trazer para a nossa vida. O que é a vontade de Deus vai se cumprir no seu tempo e ao seu modo, ok? Bom, espero ter conseguido aí contribuir com você, ajudar e não atrapalhar na interpretação desse texto, nas aplicações. Se você gostou, curta, compartilhe com quem você entender que isso vai abençoar, ok? Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós já estamos terminando, né, o segundo documento aí de Lucas, foi o Evangelho, e agora emendamos Atos dos Apóstolos, os 2 escritos para Teófilo, né, como nós já vimos. Nós estamos no capítulo 25, terminamos agora o capítulo 25 e Atos termina no capítulo 28. Então nos faltam mais 3 estudos. Que Deus nos abençoe nesse nosso período, né, nesse nosso trajeto, que a gente possa concluir bem. Tá bom? Até o próximo estudo, se Deus nos permitir.